Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 334º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Zacarias, capítulo 2, livro de Salmo, capítulo 125 e o livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 26 a 43. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Zacarias, capítulo 2. A terceira visão. Jerusalém é medida. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele, e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será abatida como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Israel é exortado a voltar para Sião. Vamos, vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Amém. Compreendendo o livro do profeta Zacarias, capítulo 2. O remanescente que havia retornado a Judá estava preocupado com a reconstrução do templo e com a restauração da cidade e da nação, mas seu trabalho era extremamente difícil. Nesta visão, Deus garantiu aos judeus que ele planejara glória e honra no futuro para eles e para a sua cidade, quando o Senhor mesmo viria para ali habitar. Exposição bíblica dos versículos 1 a 5. O anjo falou sobre o Messias de Israel. Líderes políticos, negociadores diplomáticos e comandantes militares debatem hoje
quem vai controlar Jerusalém, mas o Senhor Jesus Cristo é que tem a palavra final. Ao medir a cidade, o Senhor declarou que ela era sua e que realizaria seus propósitos divinos nela, não importando o que qualquer homem possa decidir a seu respeito. Mas esse ato simbólico declarou algo mais. Jerusalém desfrutaria de uma futura expansão e glória, como nunca havia experimentado. Exposição Bíblica 2, versículos 6 a 9. O Senhor admoestou os judeus, ainda na Babilônia, para que deixasse a cidade e se juntasse a um remanescente em Jerusalém, porque permanecer no conforto e na segurança de uma sociedade pagã, quando a presença deles era desesperadamente necessária em sua terra. O dia em que a Babilônia, sob o domínio dos persas, seria julgada por seus pecados, haveria de chegar e aqueles que serviam a ela a despojariam. Por esse motivo, os judeus deveriam sair dali enquanto pudessem, imediatamente. Exposição Bíblica 2, versículos 10 a 13. Promessas como essas fariam com que o povo de Deus se alegrasse, cante e alegre-se, ó cidade de Sião. Afinal, o Messias viria e viveria entre os judeus, da mesma forma que a glória de Deus habitou no tabernáculo e no templo. Compreendendo o versículo 12, este é o único lugar na Escritura em que a terra de Judá é chamada de Terra Santa. Essa designação é frequentemente usada hoje, mas não se aplica de fato. A terra não vai ser santa até que o Messias purifique o povo e a terra quando ele voltar a reinar, conforme capítulo 3, versículo 9. Então, uma fonte será aberta para lavar o pecado e a impureza, conforme capítulo 13, versículo 1. E então os judeus serão chamados povo santo, conforme livro do profeta Isaías 62, versículo 12. Isso é motivo para júbilo. Aleluia! E eu encerro a compreensão do livro do profeta Zacarias, capítulo 2, trago o versículo 13. Ao estudarmos essas visões noturnas, aprendemos que Deus observa as nações e sabe o que elas estão fazendo. Sim, o Senhor julga os povos pelos pecados que eles cometem, especialmente aqueles que oprimiram Israel. Um futuro glorioso está preparado para Jerusalém e a nação judaica, quando o Messias retornar e purificá-las, restaurando a glória de Deus no meio de seu povo. Não é à toa que somos ensinados a orar: venha o teu reino, conforme Mateus 6, versículo 10. Pois, quando rogamos assim, estamos orando pela paz de Jerusalém, e jamais haverá paz verdadeira em Jerusalém enquanto o príncipe da paz não reinar em glória. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 125. Fé inabalável. Cântico de peregrinação. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 125, trago a exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Segurança e estabilidade espirituais pertencem aos que andam pela fé. A cidade de Jerusalém estava firmemente estabelecida e não poderia ser abalada. Primeiro, ela foi construída sobre uma base sólida de rochas que penetraram a terra. A cidade estava cercada por uma série de colinas e provavelmente 2 conjuntos de muralhas. Além disso, Jerusalém abrigava o templo santo do Senhor e o trono de Davi. A glória e a autoridade de Deus habitavam no meio do seu povo. Compreendendo o versículo 1, o escritor não disse que o povo de Deus deveria ser como o monte de Sião, mas que ele é o monte Sião.
Estamos edificados sobre a rocha sólida, Jesus Cristo, conforme 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 11 e 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 a 8. Ele habita dentro de nós e nos cerca com sua proteção e misericórdia. Como pessoas de fé, não seremos abalados. Aleluia! Compreendendo o versículo 2, temos uma posição maravilhosa, pois permanecemos na graça de Deus. É o Senhor quem nos permite permanecer firmes, conforme 2 de Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 24. E, uma vez que Ele nos permite isso, somos capazes de realizar a obra que Ele quer que façamos. Referência 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 58. Quando começamos a confiar em nós mesmos ou em outras pessoas e ignoramos o Senhor, então começamos a vacilar, tropeçar e cair. Compreendendo o versículo 3, o predomínio do mal torna o pecado mais fácil para todos, conforme Mateus 24, versículo 12. Mas o Senhor não permitirá que seja assim para sempre. As pessoas que confiam em Deus irão obedecer a sua palavra, não importa o que os outros possam fazer, e elas não irão sucumbir à tentação. Compreendendo o versículo 4, Jesus nos ensinou a continuar em oração e a não desanimar se a resposta demorar a chegar. Referência a Lucas 18, versículos 1 a 8. Os tempos podem ser maus, mas sempre há pessoas boas em tempos difíceis. Gente que confia em Deus e obedece à sua vontade. Por mais deprimentes que os tempos possam ser, pessoas de fé oram e recebem coisas boas das mãos de seu Pai. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 125, trago o versículo 5. Quem tem fé sabe que Deus um dia julgará os desobedientes, por mais que eles pareçam ser impunes enquanto resistem a Deus e abusam dos outros. Não é fácil andar no caminho estreito, mas ele conduz a vida, enquanto o largo leva à destruição. Referência a Mateus 7, versículos 3 a 27. Talvez eles estejam desfrutando dos prazeres do pecado agora, mas seu fim será a separação eterna de Deus. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 26 a 43. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja cresce. Assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. A cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. A ressurreição de Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior.
Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 26 a 43. Versículo 26. A princípio, os cristãos da igreja de Jerusalém não aceitaram Saulo. Ele continuou tentando, tradução literal do grego, entrar no meio deles, mas os cristãos estavam com medo dele. Provavelmente pensaram que sua nova atitude amigável era apenas um truque para se infiltrar entre eles e prendê-los. Eles não acreditavam que Saulo era um discípulo de Jesus Cristo, muito menos um apóstolo que havia visto o Salvador ressurreto. Exposição bíblica dos versículos 27 a 30. Barnabé ajudou a igreja de Jerusalém a aceitar Saulo. Encontramos José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, no capítulo 4, versículos 36 a 37. E nós o encontraremos novamente enquanto continuamos a estudar Atos. Barnabé trouxe Saulo aos líderes da igreja e convenceu-os de que ele era um cristão, um apóstolo escolhido. Saulo havia de fato visto o Cristo ressurreto, conforme 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Não precisamos forjar alguma razão oculta para Barnabé ter favorecido Saulo. Esta era simples a natureza dele, encorajar os outros. Compreendendo o versículo 31, foi uma época de paz para as igrejas, mas não um tempo de complacência, pois elas cresceram tanto espiritualmente como em número. Eles aproveitaram a oportunidade para consertar e reforçar suas velas antes que a próxima tempestade começasse a soprar. A porta da fé havia sido aberta para os judeus, conforme capítulo 2. E os samaritanos, conforme capítulo 8, e logo seria a vez dos gentios, conforme capítulo 10. Saulo saiu de cena e Pedro voltou. Logo Pedro também sairia de cena, exceto por uma breve menção no capítulo 15, e Paulo preencheria as páginas deste livro. Ao longo de Atos, Lucas apresenta resumos regulares da propagação do Evangelho, conforme capítulo 2, versículos 46 a 47, capítulo 4, versículo 4 e 32, capítulo 5, versículos 12 a 14. Note que as localizações geográficas em capítulo 9, versículo 31, fazem um paralelo com as indicadas em capítulo 1, versículo 8. O autor está nos dizendo que a mensagem estava indo como o Senhor havia ordenado. Logo, o centro seria Antioquia, não Jerusalém. O líder principal seria Paulo, não Pedro, e o evangelho seria levado aos confins da terra. Exposição bíblica dos versículos 32 a 35. O apóstolo Pedro estava envolvido em um ministério itinerante, conforme capítulo 8, versículo 25, quando visitou os santos em Lida, uma grande cidade gentílica a cerca de 40 quilômetros de Jerusalém. A região pode ter sido evangelizada inicialmente por pessoas que haviam se convertido no Pentecostes, ou talvez por cristãos
fiéis espalhados por toda parte durante a grande perseguição. Compreendendo o versículo 35, podemos ter certeza de que Pedro fez muito mais em Lida do que curar Enéas. Por maior e mais útil que esse milagre tenha sido a pregação da mensagem, ele evangelizou, ensinou, incentivou os cristãos e procurou estabelecer a igreja na fé. Jesus havia comissionado Pedro para cuidar de suas ovelhas. Referência a João 21, versículos 15 a 17. E o apóstolo foi fiel no cumprimento desta missão. É a exposição bíblica dos versículos 36 a 43. Jonas foi a Jope para não ir até os gentios, porém, na mesma Jope, Pedro recebeu seu chamado para ir até eles. Uma vez que Jonas desobedeceu a Deus, o Senhor enviou uma tempestade que fez com que os marinheiros gentios temessem. Porém, quando Pedro obedeceu ao Senhor e levou o evangelho até eles, Deus enviou o sopro do Espírito, aleluia, conforme capítulo 10, versículo 44, para os gentios, e eles sentiram grande alegria e paz. Que contraste! E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 9, dos versículos 26 a 43. Trago a exposição bíblica dos versículos 40 a 41. O relato da ressurreição de Dorcas, feito por Pedro, deve ser comparado com o episódio da ressurreição da filha de Jairo por Nosso Senhor, conforme Marcos 5, versículos 34 a 43. Em ambos os casos, as pessoas enlutadas foram postas para fora dos quartos onde os mortos estavam, e as palavras faladas foram quase idênticas. Talita cumi significa pequena menina, levanta-te. Talita cumi significa levanta-te, Tabita. Jesus tomou a menina pela mão antes de falar com ela, pois ele não temia ficar cerimonialmente contaminado. E Pedro tomou Dorcas pelas mãos depois que ela reviveu. Em ambos os casos, o poder do Senhor ressuscitou os mortos, pois uma pessoa morta certamente não poderia exercer a fé. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.